Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Nessa aula de hoje, nós vamos dar seguimento ao estudo das violências, da cultura de paz e a correlação de tudo isso com a justiça restaurativa, entrando um pouco na questão dos conflitos e na conflituosidade dos nossos relacionamentos. Muito sobre o estudo das violências e da cultura de paz, né, da cultura da não violência, eu tirei desse livro aqui, que eu também indico como bibliografia, que é o Princípio da Não Violência, uma trajetória filosófica de Jean-Marie Miller. Muito interessante a leitura, se alguém tiver interesse de dar seguimento a tudo isso, eu indico esse livro. E eu vou começar compartilhando com vocês, então, algo que eu acho muito interessante para a gente iniciar a questão, dar seguimento à questão das violências. É a pirâmide de Maslow. Alguém, não sei se vocês conhecem, né? Já ouviram falar de Harold Maslow, que setorizou os nossos graus de necessidade, por onde todos nós nos identificamos pelas necessidades, né? Principalmente necessidades fisiológicas, que estão ali na base da pirâmide, necessidade de alimentação, roupa, repouso, moradia, necessidades depois de segurança, de relacionamentos saudáveis, de estima, né, autoestima, confiança, empoderamento interior, realização pessoal, né, onde chegamos à nossa criatividade, solução de problemas, nossa espiritualidade, nossa religiosidade. Claro que nada relacionado à religião, e sim à nossa transcendência, a nossa ligação com algo superior. E eu trago essa pirâmide, as pirâmides das necessidades, porque o Marshall Rosenberg, que teorizou a cultura dentro da cultura da não violência, a comunicação não violenta, ele diz que a violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Tanto que, para a comunicação não violenta, né, para identificar como a gente sai de uma comunicação violenta para uma não violenta, ele setorizou 4 passos da nossa comunicação, né, para que a gente consiga, de fato, essa comunicação pacificadora. Uma delas é a observação dos fatos sem julgamento, a identificação dos sentimentos envolvidos naquela questão interrelacional, depois a identificação da necessidade que está por trás daquele sentimento e daquela expressão naquele conflito. E depois, por fim, aprendermos a fazer um pedido, né, que não se traduza numa exigência. Se a gente tiver um tempinho sobrando, ou mesmo nas aulas síncronas, a gente pode falar um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais na comunicação não violenta, que é também uma das bases da justiça restaurativa. E a pirâmide de Maslow, a identificação das necessidades, a expressão da violência traduzida numa necessidade não atendida, a gente pode pensar nos conflitos interpessoais e também na expressão dessa violência causada pelas pressões da violência estrutural, da violência cultural, outras formas de violência que permeiam a nossa cultura e a nossa sociedade. Porque os conflitos, eles são parte inerente às relações humanas, isso a gente já viu na aula passada. Porém, de maneira geral, o valor que atribuímos a eles na sociedade, que prevalece a cultura ocidental moderna, que é a cultura do medo, reflete uma perspectiva negativa que assume como resposta mais comum a negação, a coerção ou a punição dos envolvidos. Ou seja, aquilo que o conflito gera na nossa sociedade
tem que ser negado, tem que ser afastado e tem que ser punido. Mas nós podemos considerar com isso que nem sempre é levado em consideração que o conflito não é algo inerente e inevitável nas relações humanas, como é também a possibilidade de potencializar transformações e grandes aprendizados. Ou seja, nós não conseguimos tirar o conflito das nossas vidas. Nós temos que trabalhar com eles e trabalhar para que esses conflitos não se traduzam em violências, principalmente através de técnicas da comunicação não violenta, técnicas da cultura de paz. Dar ao conflito essa dimensão positiva significa considerar a importância e o reconhecimento das diferenças, da diversidade de pensamentos e ideias, da criatividade e da singularidade. Enquanto houver conflito, há vida, relações e pessoas. Isso, naquele livrinho Transformação de Conflitos, é bem pontuado. Nós não conseguimos afastar o conflito das nossas relações. Até porque o conflito traduz que nós somos pessoas diferentes, com ideias diferentes, com criatividades e com singularidades. Se todos nós fôssemos iguais, o que nós aprenderíamos com o outro? Se nós todos fôssemos iguais e soubéssemos o que vem do outro, que vem do pensamento do outro, como nós poderíamos pensar em melhorar? Vamos pensar sobre isso. Aceitar que o conflito é parte integrante da vida é essencial à adoção de práticas restaurativas. Nas práticas restaurativas, nós trabalhamos com esse conflito visando a transformação. Porque a justiça restaurativa, ela realmente busca a transformação dos relacionamentos. O primeiro, meu comigo mesmo, depois o meu com o meu próximo e o meu com a comunidade e com o meio ambiente onde eu vivo. Então, eu tenho que sim trabalhar com esse conflito, trabalhar com a existência desse conflito. Sem isso, nós não podemos entender e aceitar que cada um é um ser único, é um indivíduo diferente do outro. E nisso que está a beleza. É aceitar o outro nas suas potencialidades e nas suas fragilidades. E trabalhar com tudo isso. Crimes e conflitos desconectam as pessoas. E como a gente faz para reconectá-las? Através do diálogo, através de práticas restaurativas que ajudam a rever o nosso modo de pensar, a fim de que vejamos o conflito em nossos ambientes cotidianos como uma oportunidade de estimular o aprendizado e criar melhores relações. Conectando as pessoas, porque o crime desconecta, a violência desconecta. E essa conexão a gente busca através das potências das práticas restaurativas e de muitas outras práticas também que estão dentro do grande guarda-chuva da cultura de paz. E uma delas, que a gente está estudando aqui nesse curso, é a justiça restaurativa e as suas práticas. Então, conflito e violência são palavras proibidas no nosso vocabulário ou são oportunidades para compreendermos melhor sentimentos e necessidades? É isso que o Marshall Rosenberg traz. Então, o conflito nos leva a compreender essa necessidade que existe por trás de tudo isso. Uma necessidade que pode estar em questões, em relacionamentos entre pessoas, né, intrapessoais, ou em questões estruturais. O Jean-Marie Miller, nesse livro O Princípio da Não Violência, nos mostra que muitas violências são gritos de sofrimento dos oprimidos, daqueles onde a margem do rio está sendo estreitada. E por que está sendo estreitada e como? E nós vamos também ver um pouquinho nessa aula se culpa, punição são realmente úteis
ou se o ideal, que é o que nos traz a justiça restaurativa, é a responsabilização. E aquela responsabilização através de não de refletores externos, como punição e recompensa, e sim através de mecanismos internos que nos levam à ética, à moralidade, né? Moralidade não no sentido moral, né? No sentido da cultura moral, mas assim a ética, o sentimento de que eu faço porque é bom para mim, para o meu próximo e para a comunidade onde eu vivo. Então, conflito, em tese, não é uma coisa ruim. O que é ruim é a espiral e a escalada do conflito. O que é ruim é nós permitirmos que o conflito chegue a uma violência. Então, essas duas figuras aqui, eu trago, né, essas duas figuras eu trago do livro de Frederic Glasel, que traz a escalada do conflito. Quando a gente estuda mediação, né, principalmente a mediação, a gente vê bastante essa figura da escalada do conflito, onde existe a divergência, que é essa divergência de ideias, de pensamentos, onde nós todos temos, e a partir dessa divergência, quando ela não é trabalhada, quando ela não é vista como um potencial, nós vamos caindo, né, para um abismo conflituoso, para um abismo que pode nos levar juntos, né, a uma violência, a uma desconexão total. Então, aqui, geralmente, né, quando se estuda mediação de conflitos, é que se percebe onde entra, né, a mediação. E se a gente está falando de mediação, a gente pode pensar na mediação como uma prática restaurativa também, porque nós temos a mediação vítima-ofensor-comunidade também, nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, onde entra a mediação, né? Quando essa divergência chegou numa modalidade de disputa e ataque e recrudescimento das relações. E chega numa agressão, chega numa violência, né? E pode levar a que ambos cheguem a um abismo, né? E esse abismo são milhares de possibilidades trágicas. Aqui também está aqui a espiral do conflito, né? Que também é muito vista nos cursos de mediação, né? Onde existe o conflito base, né? A divergência de ideias, e onde, através dessa desconexão, através da abrangência desse paradigma onde nós estamos inseridos, de individualismo, de polarizações, né? O que é meu é melhor do que o que é seu, então o que é seu tem que ser eliminado. Então, se nós nos deixarmos envolver por todo esse paradigma e por tudo que nos abrange a cultura do medo, ou seja, que a violência ela é inevitável e que somente através da guerra é que o homem consegue se sobrepor, então nós chegamos num abismo de fato. Pessoas que estão em conflito ou que sofreram algum dano decorrente de um crime necessitam, ou seja, quando nós estamos expostos a um crime, a um conflito, a um dano, do que nós necessitamos? Será que nós necessitamos, de fato, da eliminação ou da punição do nosso adversário? Ou será que nós necessitamos ter uma chance de contar a nossa versão, nossas experiências, expressar os sentimentos, entender melhor como a situação aconteceu, ouvir e reformular o que entendeu da fala do outro,
Entender como esta situação pode ser evitada no futuro. Sentir que foram entendidas pelos demais envolvidos. Reconhecer que houve um dano. Sentir o impacto que o comportamento causou no outro. Criar um meio de reparar o dano. Saber que um pedido de desculpa sincero pode aliviar a situação. E encontrar um modo de seguir em frente, de sentir-se melhores consigo mesmas. Na verdade, o que as pessoas envolvidas em conflitos e que chegam ao abismo em relações onde geram dano, o que elas precisam? Elas precisam entender, falar e partir, né, tocar a sua vida, colocando tudo aquilo na sua biografia e voltando a poder se conectar com o mundo. Então, se a gente pensar que a punição, só a punição, é que vai acabar com os nossos conflitos ou vai trazer um benefício para aquele a quem, né, o dano foi causado, isso é retroalimentar uma violência e recolocar a pessoa inserida dentro da cultura do medo. E é por isso que a prática restaurativa traz tantos benefícios para a vítima. Nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, quando a gente falar das origens da justiça restaurativa, que um dos motivadores dessa mudança de paradigma foi trazer luz para essa pessoa que sofreu o dano, que muitas vezes é esquecida e é recolocada no ciclo da violência. Então, ela não sai do seu papel de vítima, não consegue se comportar, né? Nós falamos dos rótulos, não consegue se comportar de uma forma que ela consiga se empoderar para sair do ciclo de vitimização e do ciclo de violência. Ela não consegue colocar aquilo na biografia dela e seguir em frente para sentir-se melhor consigo mesma e procurar novos caminhos. Estudos das violências, né? A gente vai trazer slides, pontuando uma coisinha aqui, uma ali, para a gente fazer links entre a cultura de paz, a justiça restaurativa e como as práticas podem nos levar a uma melhoria de relacionamento, transformação de relacionamentos. No final dessa aula, eu vou convidar vocês a pensarem e a gente discutir na plataforma. Eu identifico as violências em mim? Quais violências? E como? Como eu sou violento? Então, eu vou convidar vocês a pararem para a gente depois discutir, né? Que violências eu traduzo em mim? Como eu sou violento? Podemos pensar em alguma história, né? Por exemplo, quem é pai, quem é mãe, alguma forma de violência praticada com os filhos, punições, castigos, com funcionários, com membros da família. Como eu sou violento? Como eu sou violento na minha sociedade? Eu faço parte de uma cultura violenta? Então, vamos pensar nessa violência como um fenômeno complexo, né? Nós que somos seres relacionais, seres multidimensionais, como nós traduzimos essa violência? E eu trago aqui, eu não sei se vocês conhecem, a patologia da normalidade, do Roberto Crema, que ele fala na normose, né? A normose é a gente aceitar
algumas situações como normais. Então, eu acordo de manhã, eu ligo um jornal, abro um jornal, e eu vejo, né, aquela violência estampada, aquelas situações no Brasil e no mundo, e eu começo a achar aquilo normal. Não, a vida é realmente assim, né? Então nós vamos, ao invés de viver a vida, nós vamos sobrevivendo, né? Apesar de tudo isso, e entendendo que isso é normal e reproduzindo isso. Então ele fala, né, em termos bem resumidos, que essa é a patologia da normalidade, né? É achar que de tanto a gente ver isso, a gente acha normal e traduz isso na nossa vida. Será que isso é viver ou sobreviver? Então, eu vou convidar vocês a refletirem também sobre isso. O que é viver e o que é sobreviver? E isso também nos remete ao efeito manada. Ao invés de agir, nós apenas reagimos, né? Nós apenas estamos sobrevivendo, reagindo a tudo isso que nos é trazido por essa normose, né? Por essa violência cotidiana, por essa violência que está permeada na nossa cultura. A violência é matéria-prima da atualidade. É o principal ingrediente do sensacionalismo. A informação a que estamos submetidos nos posiciona como voyeurs do sofrimento e da morte dos outros. Não suscitam a opinião pública, mas a emoção pública. E nisso, a normose mantém o status quo. Então, é isso que diz o Roberto Crema. A normose se retroalimenta através dessa violência que é a matéria-prima da atualidade, dessa nossa cultura do medo, que diz que a violência é inevitável. E essa é a chavezinha que nós temos que virar. Nós temos que desconstruir tudo isso que foi construído durante todos esses séculos, onde nós herdamos, né? Nós temos uma herança epigenética para estarmos aqui. Então, nós fomos